Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e hoje nós vamos conversar sobre meu filho desvirtuado. Ora, que palavra é essa? O que isso significa? Quando a gente fala sobre alguém ser desvirtuado, a gente está querendo dizer que essa pessoa se perdeu, que essa pessoa está no caminho errado, que essa pessoa tem um vício. Mas quando a gente fala sobre crianças, estamos querendo dizer que essa criança é aquela da pá virada, não é mesmo? Ele está perdido, ninguém mais controla. Bom, a própria palavra já tem um importante significado para a gente. Esse termo des na frente, ele é um prefixo que vem anular. Anular o que significa aquele núcleo da palavra. Então, desvirtuado é alguém sem virtudes, alguém que não tem virtudes. E por que falar sobre isso para vocês? Muita gente não sabe, mas virtudes são valores que nós vamos conquistando e vamos amadurecendo. Então, por exemplo, a prudência, a ordem, a organização, a justiça, a temperança, saber agir na hora certa, saber falar o que lhe é devido naquele momento, né? E essas características a gente vai desenvolvendo ao longo de toda a vida. Então, dizer que uma criança se perdeu é muito precoce. Sempre dá tempo da gente resgatar. Só que existe alguma estratégia. Não sei se você sabe também, mas o oposto das virtudes são os vícios. Então, por exemplo, se a gente fala que uma criança está viciada em videogame, está viciada em televisão, está viciada naquele joguinho lá portátil, né? Isso quer dizer que em algum momento ele se perdeu nesse valor das virtudes, ou nem conquistou ainda, afinal estamos falando de crianças. Bom, como que eu posso melhorar isso, né? Para eu conseguir tirar um vício, eu tenho que alimentar as minhas virtudes. A gente costuma dizer que nós educamos as crianças com virtudes, né? E como que eu faço isso? Tão complicado, nunca ouvi falar de nada disso. Pensa bem, um adulto quando está querendo eliminar um vício, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito simples, o cigarro, os tabagistas, né? A pessoa quando tira o cigarro, o que acontece na maior parte dos casos? Ela engorda. Ela substitui um vício por outro vício. Claro, eu tô aqui diminuindo um pouco a proporção das coisas para a gente poder deixar num nível mais infantil. Mas se eu quero tirar o videogame, eu tenho que colocar alguma coisa nesse lugar. Eu não consigo tirar o videogame e deixar aquela criança ociosa, sem nada. E crianças sem tela, nós sabemos muito bem que são crianças que nos ocupam mais. Então, em primeiro lugar, você tem que se organizar para isso. Para a gente educar via crianças com virtudes, principalmente nós, pais, precisamos nos educar em relação a isso. Então, estude, se oriente, melhore o seu ser para você conseguir implementar isso para o seu filho. Muito lá antigamente, os filhos dos reis, eles eram educados através dos contos de fada. As histórias infantis, elas eram escritas propositalmente para ensiná-los sobre virtudes. Olha que curioso. Mas eu não estou falando lá daquelas historinhas da Disney, não. Essas histórias já foram muito modificadas e adaptadas. Eu estou falando lá na essência, quando a gente fala sobre Irmãos Grimm, quando a gente fala sobre Hans Christian Andersen. Então, eu peço a você que resgate lá do fundo do baú o que essas histórias têm de bom, o que podem nutrir o imaginário do filho de vocês e aproveitar desse momento de leitura, olha só, para menos videogame. Que tal? É um desafio que eu te faço.